A paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra do trono de Deus que se encontra aqui no livro de 2 Crônicas, do capítulo 29. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, que diz assim, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O versículo 3: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. O versículo 10, ele diz assim: agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós a sua ira. Esses versículos e essa palavra, ela é muito linda e maravilhosa, e foi uma palavra que o rei Ezequias, nesse momento aqui, ele era jovem ainda, quando ele assumiu o reinado de seu pai. Ezequias, ele tinha tudo para fazer diferente, ele tinha tudo para seguir os mesmos exemplos dos seus pais, né? Tinha tudo para seguir o exemplo do mau caratismo e do mau rei que foi Acais, o seu pai. E a Bíblia vai dizer no último versículo do capítulo 28 aqui de Crônicas, que Acais, ele era tão perverso que ele não teve o sepultamento junto com os reis de Israel, né? Então Ezequias, ele tinha tudo para fazer um reinado diferente. Só que Ezequias, ele decidiu reparar o erro e fazer diferente. E aqui no primeiro versículo, ele já diz que ele tinha 25 anos de idade. E que no primeiro ano, já foi no primeiro ano do seu reinado, no primeiro ano. Então, quando nós temos algo para fazer para o Senhor, nós temos que fazer logo. Porque o dia de ontem, ele já passou, ele não nos interessa mais. E o dia de amanhã, ele não nos pertence, porque o amanhã ele nunca chega. Então o dia de nós tomarmos uma decisão vai ser sempre hoje. Hoje é o dia que eu vivo, hoje é o dia que eu posso fazer alguma coisa. E para que esse amanhã chegue, eu preciso vencer esse dia de hoje. Eu preciso plantar hoje, decidir hoje o que eu vou fazer, para que amanhã eu possa usufruir do bem que eu plantei hoje. Ezequias, ele tinha uma mente tão bem equilibrada e estabelecida, porque ele sabia que se ele restabelecesse o culto, reparasse a casa do Senhor e tudo que havia sido ali destruído do Senhor, os altares que haviam sido levantados para Baal, ele sabia que se ele destruísse tudo aquilo, reparasse o templo da casa de Deus e o culto voltasse, ele sabia que o único que poderia dar vitória para ele, para o povo de Israel, era o Senhor. Então, no tempo de Acais, havia a ira do Senhor, a ira desceu sobre aquele reinado, porque Acais fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Ezequias sabia que se voltasse para o Senhor, se prestasse o culto devido ao Senhor, né? O Senhor afastaria a sua ira, passaria a sua ira, desviaria o seu furor. Então foi por isso que Ezequias decidiu fazer uma aliança com o Senhor. E é aqui nesse ponto que eu quero falar com você. Eu quero
olha o que ele fala aqui no versículo 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. O versículo 11, ele diz: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes ministros e queimardes incenso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ezequias, ele tomou uma decisão. Ezequias se posicionou diante do Deus de Israel, se posicionou diante do Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer que não existe causa perdida para o nosso Deus. Não existe causa perdida para o nosso Deus. Basta nós voltarmos para Ele, basta nós o adorarmos em espírito e em verdade. Então, assim como Ezequias, ele reparou o templo, reparou tudo, havia tudo sido destruído, ele mobilizou uma comitiva, chamou os sacerdotes, consagrou, pediu oferta, ele começou a restabelecer tudo, enviou mensageiros. No capítulo 30, nós vamos verificar ele enviando cartas para as tribos de Manassés e Efraim, falando para virem cultuar o Senhor, porque era dia da Páscoa. Então ele era estrategista, ele foi estrategista, porque ele sabia que na época da Páscoa o povo ele se aproximava para cultuar o Senhor em lembrança a tudo aquilo que o Senhor tinha feito no Egito. Muitas vezes nós precisamos ser gratos ao Senhor e lembrar dos seus grandes feitos que Ele tem feito nas nossas vidas, na nossa família, no meio dos nossos, no meio da sociedade onde nós nos encontramos. Então, precisa trazer à memória esses feitos do Senhor. E Ezequias aqui ele foi estrategista, porque a Páscoa ela era lembrada aquilo que o Senhor fez no Egito, trazia à memória os milagres, a libertação do povo. Então, eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que é tempo de reparar o teu altar. É tempo de tu reparar o altar da casa do Senhor. É tempo de voltar para o Senhor e prestar o culto devido ao Senhor, aquilo que Ele se agrada com a nossa vida, mas uma vida de consagração, uma vida de adoração, porque o Senhor, sempre que nós temos uma grande vitória, logo em seguida o adversário ele não vai ficar satisfeito com a tua vitória, nem com a minha vitória. Ele vai se levantar, mas aí o Senhor ele já prepara tudo, porque em seguida nós vamos ver no capítulo seguinte, no capítulo 32, que o rei da Síria ele já estava se preparando com o seu exército para invadir lá o Jerusalém. Mas Ezequias disse: calma, e foi orar ao Senhor junto com o profeta Isaías, porque ele sabia que o Senhor era a resposta. O Senhor é quem confunde, querido, o adversário. O Senhor é quem confunde o inimigo das nossas almas. Basta nós nos posicionarmos. Por isso, faça hoje uma aliança com o Senhor. Faça hoje uma aliança de fidelidade. Faça hoje uma aliança eterna. Comece hoje a reparar o teu altar. Comece hoje a demolir os altares de Baal e comece a levantar o altar consagrado a Deus.
faça hoje uma aliança com o Senhor. Quem faz aliança com o Senhor nunca perde uma batalha. Então Ezequias, ele sabia em quem confiar as causas, porque ele decidiu fazer uma aliança com o Senhor, com o Todo-Poderoso. Olha o que diz aqui no versículo 7 do capítulo 32. Ele disse: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo, glória a Deus, com palavras de Ezequias, o rei de Judá. Então, Senaqueribe, o rei da Síria, já tinha preparado ali o exército para cercar Jerusalém. Mas quem está do nosso lado é o Senhor. A Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Enquanto o Espírito Santo está conosco pelejando, não existe causa perdida. E aqui no versículo 20 de 2 Crônicas, capítulo 32, vai dizer assim, ó: porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Veja bem, aqui foi duas pessoas, o profeta e o rei, porque eles estavam aliançados na mesma fé, crendo no poder de Deus. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quem está do teu lado não é quantidade, é quem ora, é quem clama, é quem busca verdadeiramente as causas do Senhor. Enquanto o exército estava se preparando, ele achava que por ele ser um número maior, ele ia vencer. Mas aqui no versículo 21, ele diz assim, ó: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Os covardes e medrosos, eles vão voltar. Aqui ele achava que ele iria vencer. Olha só, Deus, ele enviou apenas um anjo para destruir o exército de Senaqueribe. E Ezequias, e Isaías, e todo o povo que ali estava em adoração ao Senhor, eles só contemplaram, eles louvavam, eles cantavam, e o Senhor pelejava, o Senhor guerreava. Deixa eu te dizer, faça hoje aliança com o Senhor e deixa Ele pelejar as tuas guerras, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O Senhor nunca deixará os seus filhos perecerem, nunca, porque tem um exército celestial. Aqui foi só um anjo, mas tem um exército disponível para nós, para nos ajudar. Quando você não puder mais, o Senhor entra nessa causa e nessa peleja. Então, tome uma decisão hoje, decida hoje a reconstruir, a construir o altar do Senhor e faça uma aliança com Ele, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e te dê sabedoria, e que você tenha vitória em todas as tuas guerras, no nome do Senhor Jesus. Amém.